Boa tarde a todos e todas. Estamos aqui num programa muito especial do Estação Sabiá, na TV 247. Nós viemos a Araras, onde mora o nosso querido Leonardo Boff. Viemos aqui porque a gente precisa muito de uma mensagem do Leonardo Boff para o nosso próximo ano, porque a gente passou um ano tão sofrido, tão complicado, tão violento, que a gente precisa ter uma esperança. Então, o Leonardo vai falar para a gente qual é a mensagem dele para o próximo ano. Bom, em primeiro lugar, quero saudar a Regina Zappa, que é uma jornalista notável e uma grande biógrafa. E eu estou feliz de poder participar do programa Sabiá, que é um programa Unida 247. É difícil falar sobre o Brasil, porque nos invade uma profunda tristeza. Nunca em nossa história tivemos tanta impostura, tanta mentira, tanta dominação em cima dos pobres, dos humildes, dos indígenas, daqueles que têm outra opção sexual, daqueles que estão à margem da sociedade. Eles foram tremendamente punidos e nós, como povo brasileiro, fomos punidos com um presidente dos mais reacionários, que nos quer levar a um mundo anterior ao mundo moderno, ao iluminismo, com um projeto medieval, fundamentalista, fascistoide. Nunca tivemos em nossa história tanta contradição e tanta falta de sentido de solidariedade, de rito, de respeito ao povo brasileiro, como agora junto com esse governo que está avassalando a história brasileira. Então é com muita tristeza que nós assistimos o final desse ano, que eu acho que foi o ano do império da impostura. A impostura é aquela atitude de não dar valor à verdade, nem às leis, de se propor acima de todas as coisas. E isso trouxe muita tristeza e desalento ao povo brasileiro. Agora, nós temos a profunda convicção que não dá para entender o Brasil só a partir do Brasil. Houve um conjunto de forças nacionais e internacionais que quiseram assediar, isolar e assaltar esse país. Primeiro são as nossas classes dominantes, as herdeiras da Casa Grande, que sempre tiveram soberano desprezo aos pobres e ao povo brasileiro. Quando ele tentou erguer a cabeça e lutar por seus direitos, foram logo esmagados. Quando se fizeram políticas sociais, que podiam ser políticas de Estado, algo permanente, deram o golpe, porque eles não querem saber de um Brasil de todos, um Brasil dos seus privilégios. Então não é o Brasil dos direitos. Então essa classe dominante, ela está há 500 anos aí. E esse grande intelectual brasileiro, Darcy Ribeiro, disse muitas vezes que é talvez a classe dominante mais reacionária, mais atrasada, que é a que mais acumula do mundo inteiro. Não sou eu que digo, o próprio Banco Mundial diz. A classe dominante brasileira, as elites econômicas, são as que mais acumulam, mais que os Estados Unidos, mais que a Inglaterra, o que revela uma profunda desigualdade na sociedade. São 1.172 milionários, miliardários, que comandam mais da metade de nossa população. Esse é o lado brasileiro, que tem uma longa história. Por outro lado, tem forças internacionais, que sabem que o Brasil é fundamental para o equilíbrio da Terra. Nós somos o país que mais água doce tem no mundo, que tem as maiores riquezas naturais, tem as maiores florestas úmidas que equilibram todos os climas, como é a floresta amazônica. Então, todo mundo é vigilante sobre o Brasil e estão interessados na sua riqueza, que poderá salvar o futuro desse sistema que se internacionalizou, que agride profundamente todos os ecossistemas, que acumula de uma forma irracional, absurda, ao ponto de 16 pessoas, não corporações, terem mais capital, mais riqueza que
que 3,4 trilhões de pessoas. Isso é uma indignidade, não é só uma desigualdade, é uma injustiça, é mais que injustiça, é um pecado que clama contra Deus e os filhos e filhas de Deus. Então, esses se articularam com as nossas elites internas. Se criou aquilo que a gente chama hoje a guerra híbrida. Isto é, um projeto que foi discutido, montado na Secretaria de Estado, na Secretaria de Justiça dos Estados Unidos, que faz uma articulação, em termos de golpe, uma articulação entre o poder judiciário, o poder político e a grande mídia conservadora. Eles se associaram, deram o golpe na Dilma, impediram que Lula fosse candidato, aprisionaram ele por 580 dias, eles se julgam os triunfantes e conseguiram que um ex-capitão, cuja tradição de militar é péssima porque ele tentou fazer atentados e foi obrigado a ser aposentado, ele é um presidente, mas é o mais despreparado de toda a história brasileira. É alguém que não conhece nada de política, que não tem nenhuma relação com a verdade, distribui pessoalmente fake news, mente continuamente. Então, a tarefa fundamental de um chefe de governo, de Estado, é viver virtudes fundamentais ligadas ao seu status de presidente, que possam ser um exemplo para o povo. Ele só dá exemplos de vícios, de coisas inumanas, boçais, que nos envergonham e que dá carta branca à violência contra indígenas, contra negros, contra LGBTs, contra quilombolas, contra os pobres em geral. Então vivemos numa situação dramática. Mas eu creio que o Brasil é muito maior do que essa situação, do que esse presidente. E aqui eu faço referência a um tema que é da moderna visão do mundo, da nova cosmologia, a função do caos. O caos nunca é só caótico, o caos é generativo. Nós vivemos uma situação de caos, mas dentro do caos se anuncia lentamente uma nova ordem, uma nova situação, um novo tipo de Brasil. Então, nós devemos suportar esse caos nessa esperança de que ele não é só destrutivo, que ele constrói um Brasil diferente, mais soberano, mais experimentado, mais maduro, mais aberto ao mundo, com a consciência de que o futuro da humanidade passa por esses países todos que são da América Latina, dos países panamazônicos, porque são eles que equilibram os climas, que garantem água doce para a humanidade, que têm solos férteis para matar a fome do mundo inteiro. Então, por aqui passa um pouco o futuro da humanidade. O Papa Francisco, muitas vezes disse: nós estamos numa emergência ecológica. Nós podemos ir ao encontro de uma catástrofe, de um Armagedon, uma tragédia ecológico-social sem precedentes. Daí a América Latina e o Brasil, particularmente, tem uma função decisiva. Quem diz isso com frequência, esse grande economista Joseph Stiglitz, Prêmio Nobel de Economia, Paulo Krugman diz a mesma coisa. O Brasil é G0. Significa que tem o G2, G7, G20, o Brasil tem G0, porque nos próximos 10, 15 anos, tudo passará pelo fator ecológico, porque as bases que sustentam a vida estão ameaçadas e aqui há uma profusão de vida. Então o Brasil tem a chance de ajudar a humanidade a fazer uma travessia. Nós precisamos alimentar essa consciência da nossa importância, ter autoestima, ter esperança, atravessar esse caos na direção de uma situação de ordem mais alta, mais fraterna, mais aberta ao mundo, onde nós superamos essa onda de ódio e nós vamos voltar àquilo que é a cordialidade básica dos brasileiros, capacidade de acolher o outro, de ser amigo de todo mundo, até eu diria de uma forma quase exagerada, mas que Darcy Ribeiro repetia muitas vezes: nós podemos ser a Roma dos trópicos, uma Roma não militar, não uma Roma do direito que oprime,
mas uma Roma cordial, uma Roma aberta ao mundo, que ajuda a humanidade a ser melhor como humanidade, porque vamos acumulando com essa crise toda humanidade, vamos resistindo. A nossa esperança não esmorece, nós estamos aprendendo a amar o invisível, aquilo que daqui a pouco vem, e nós estamos confiados que isso virá, porque uma sociedade não pode se sustentar sobre a mentira, a injustiça, a exclusão, a ofensa dos outros, não pode. Eles nem sorriem, têm o rosto fechado, como pessoas más, que estão do lado do mal, não do lado do bem. Nós queremos estar do lado da luz, não das sombras, do lado da alegria, não da tristeza, do lado da fraternidade, não da exclusão. Tudo isso são valores que são da nacionalidade brasileira. Eles terão futuro. Nós precisamos crer nisso e dar a nossa colaboração. Não basta só crer, começar conosco mesmos, irradiar essa transformação a partir de nós, os nossos grupos, movimentos sociais, os partidos que amam o Brasil e querem transformações necessárias, criar uma frente enorme, ampla, que sonha com um Brasil possível e real. Isso é possível, está dentro das nossas potencialidades, e eu creio que essa é a grande destinação de nosso país. Por isso, se termina um ano, vamos fechá-lo, mas vamos abrir com esperança. Ele vai ser difícil o ano que vem, mas nós vamos acumular energia, já acumulamos muita, para transformações necessárias, urgentes, e elas vão acontecer. E nós sairemos com um Brasil mais maduro, mais experimentado, mais aberto ao mundo, com a consciência da nossa importância para o futuro da Terra, nossa casa comum, e da humanidade. Então não deixemos de sonhar, não deixemos de esperar e coloquemos atos que vão traduzindo tudo isso em gestos que irradiam de nós, contaminam outras pessoas e criam uma onda de bondade, de generosidade, de transformação do nosso país. Bom ano para vocês e não larguemos nossas mãos, porque mãos unidas jamais serão vencidas. Gente, depois dessa mensagem do Leonardo Boff, nosso grande teólogo, nosso grande humanista, a pessoa das melhores pessoas, se não for a melhor pessoa desse país, depois dessa mensagem de esperança, eu só tenho a dizer para vocês que confiem no futuro, que tenham um bom ano de luz, um ano mais delicado, de mais delicadeza, de mais gentileza, de menos violência, de menos grosserias, de menos embates, né? E que a gente tenha um ano melhor. Não sei se vai ser ainda um ano bom, mas o Leonardo deu aqui pra gente uma esperança enorme e vamos contar com isso. Muito obrigado, Leonardo, por ter recebido a gente aqui em Araras, Estação Sabiá, da TV 247, veio aqui para Araras só para pegar essa mensagem aqui do Leonardo e desejo a vocês um ano bem melhor do que o que passou, com essa esperança. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Tudo bom.